Balaão deu outra surra na mula. Aí chegou o momento de tanto Balaão insistir em ir por aquele caminho que Deus não queria, a mula, impedida pelo anjo, arreou as patas, deixou o Balaão no chão. Aí ele deu outra surra, até que o anjo se revelou a Balaão de maneira que ele entendesse, e disse: o teu caminho é perverso diante de mim. A reação de Balaão foi imediata: pequei, porque não soube, estavas nesse caminho, não sabendo, estava num caminho errado. Agora, se me parece mal aos teus olhos, voltarei. E o anjo então dá permissão para ele seguir viagem com outros homens, mas que abra apenas a boca para dizer aquilo que o Senhor permitir. O resultado dessa obra de conscientização divina resultou em um novo posicionamento de Balaão, diante de Deus e diante do povo. E os capítulos seguintes são destinados ao registro de que Balaão abençoou Israel por 3 vezes. Perceberam? Então, Balaão tenta ir por um caminho que Deus não aprova. Muitas vezes nós também tentamos seguir caminhos errados. O livro de Provérbios diz que há caminho que parece direito ao homem, mas ao final são caminhos de morte. Há muitos caminhos errados tomados por nós, mas Deus é misericordioso, amém? Deus é misericordioso. Ele sempre manda um anjo, Ele sempre manda um recurso, Ele sempre toma uma providência, no sentido de nos corrigir, nos colocar de volta ao caminho. Quantas vezes aconteceu isto conosco? Você estava para fazer um negócio, e Deus falou: não, não faça. Estava para tomar uma decisão, e Deus te impediu. Quantas vezes? Deus age sobrenaturalmente. Ele age de maneira a nos conscientizar do pecado. Quantas vezes fazemos coisas erradas? Quantos pecados nós cometemos e não temos a consciência de que aquilo é pecado? Achamos que é tudo bom, tudo normal. Deus está aprovando. Quantos erros vão se acumulando ao longo da nossa história, ao longo da nossa vida? Queridos irmãos, em se tratando de pecado, o pecado nos nossos dias enfrenta um grave problema conceitual. Um grave problema conceitual enfrenta o pecado nos nossos dias. Para muitos o pecado é algo inventado e que apenas está na cabeça de algumas pessoas. Para essas pessoas, o pecado não tem um peso moral, não tem a gravidade moral que a Bíblia atribui. O pecado tem assumido, para muitas pessoas, uma conotação social. Por exemplo, sonegar impostos não é pecado, desempregar pessoas sim. Irmãos e irmãs, a Bíblia nos ensina, a palavra de Deus é a verdade, é a luz para os nossos caminhos, e nos ensina que pecar é errar o alvo. Pecar é errar o alvo estabelecido por Deus nas nossas vidas. Os púlpitos já não pregam muito sobre o pecado, porque não é uma mensagem que atrai a atenção de muitas pessoas, não atrai o interesse de muitas pessoas, mas precisamos entender, precisamos compreender o que significa pecado. Pecar significa errar o alvo estabelecido por Deus para as nossas vidas. Queridos irmãos, pecado tem nome, sim, tem um peso moral, significa um delito, um crime cometido na medida em que ofendemos a justiça e a santidade de Deus, na medida em que agredimos o coração de Deus. Você mentiu hoje? Pode estar certo de uma coisa: Deus está triste com você. Você cometeu alguma coisa contra a sua família, contra a sua esposa, contra o seu filho? Pode estar certo de uma coisa: Deus está triste por você, com você.
Paulo escreve aos Colossenses dizendo o seguinte: o Espírito Santo chora quando nós cometemos um pecado, chora, sim. Há também, em relação ao pecado, dois extremos perigosos. Por um lado, temos o legalismo. O legalismo tem uma proposta escravizante, castradora, e que não abre espaço para o raciocínio e para um posicionamento consciente. Há comunidades que definem leis, sim, leis para os usos e costumes. Essas leis determinam, por exemplo, qual a medida da saia das irmãs da igreja, qual o tamanho do corte ou o tamanho do cabelo dos rapazes da igreja, e assim por diante. São mandamentos criados por essas comunidades como um padrão de conduta e de santidade. Esse é um perigo muito grande. Mas tem um outro, que vai no outro extremo. Por outro lado, temos o liberalismo, que propõe uma conduta onde tudo pode. O crente liberal faz uma leitura muito equivocada da Bíblia, onde procura privilegiar uma liberdade que chega a ser irresponsável. Eu faço o que eu bem entendo e ninguém tem nada a ver com isso. É assim que pensa o liberal. Então, as pessoas não respeitam nem o templo, não respeitam nem a Deus, não respeitam nem os princípios e os valores estabelecidos por Deus. Então, esses dois extremos nós temos hoje. Voltando ao texto, o galo cantou porque Deus quis tocar a consciência de Pedro. A Bíblia nos ensina que Pedro, depois de ter acordado por Deus, chorou amargamente, ou seja, arrependeu-se completamente de tudo o que fez. Ao contrário de Judas. O que fez Judas? Se enforcou, tirou a sua própria vida. Pedro tomou a decisão positiva diante do ato, da obra de conscientização de Deus. Quando você for conscientizado por Deus, pela palavra, tome uma decisão positiva. Não fuja, não fuja. Mas assuma a responsabilidade, assuma um compromisso de mudança, de transformação. João Calvino, teólogo, disse o seguinte: a consciência do pecado já é obra da graça de Deus. A consciência do pecado já é obra da graça de Deus. Então o galo cantou porque Deus quis despertar a consciência de Pedro. Quem sabe nesta noite Deus queira também despertar a sua consciência. Quem sabe Ele esteja interessado em mudar a sua vida, e para isso então Ele precisa agir ao nível da consciência, gerar uma nova consciência, quebrar paradigmas na sua vida e estabelecer novos, fazê-lo abandonar caminhos, hábitos e assumir novos. Quem sabe Deus nesta noite tenha uma palavra para o seu coração. Agora sim, Arthur, vamos lá, terceiro ponto. E o galo cantou porque a proposta de Deus objetiva a definição de um caráter cristão aprovado. Tocar a consciência de Pedro foi a primeira e mais importante obra de Deus. Como disse, Deus tinha grandes planos para a sua vida e apostolado, e para que isso acontecesse, uma conversão profunda e definitiva seria essencial.